Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula de História, capítulo 18, Cultura no Segundo Reinado. Bom, gente, vamos conhecer, né, por meio desse conteúdo, como que se formou a cultura brasileira, né? E entender, né, como que essa formação dessa cultura brasileira, né, se ela foi de uma forma original ou ela recebeu interferências estrangeiras, né? Será que isso ocorreu? Então vamos entender por meio desse conteúdo agora. Bom, lembrando, pessoal, que a cultura ela é muito importante para uma sociedade, porque é por meio dela que onde é revelado, né, todos os hábitos, todos os costumes e tudo aquilo que uma sociedade pode revelar, né, se manifestar e aí então assim poder compreender a sua formação, né, compreender como pensa, né, um povo. Então essa cultura ela nasce, né, toda cultura nasce por meio dessas formas, né, de manifestação, né, de comportamento, de hábitos, de costumes que vão sendo introduzidos na sociedade. Bom, e no caso aí, no Brasil Império, né, Dom Pedro, né, como o Império como um todo, tinha essa preocupação de formar, né, a cultura brasileira, ou seja, uma cultura que onde pudesse o povo se identificar, né, e claro, tendo o Império aí, o grande beneficiado, né, da cultura. E eles tinham uma preocupação, né, em fazer, em construir essa cultura brasileira justamente para minar as chances de ideias separatistas, né, minar, né, toda aquela rebelião, aquelas revoltas que ocorreram e fazer o povo se identificar com um império, com uma monarquia, né? A intenção de Dom Pedro era essa, né? Forjar uma cultura onde o povo pudesse se sentir abraçado, né? Pelo governo, né? Pelo império, certo? Bom, daí então a gente entende como, né? Uma produção, né? Cultural onde iria ser, né, construída a identidade nacional, a identidade do povo brasileiro. Né? Então, Dom Pedro tinha essa preocupação em formar todo o império introduzido dentro de uma identidade nacional. Né? E assim, cada vez mais, o império ficar fortalecido e as ideias separatistas irem, né, saindo, né, dentro do contexto aí de revolta do povo contra esse império. Bom, então qual foi a estratégia, né, de Dom Pedro para poder forjar, né, essa identidade cultural brasileira? Bom, Dom Pedro então buscou estratégias, né? No caso aí, ele utilizou a arte, né, como um dos fundamentos, como uma das estratégias para fazer essa cultura, essa identidade cultural brasileira, né? Então aí ele buscou na representação da valorização da cultura indígena, né, ou seja, tendo o indígena ali, né, como um povo dócil, né, como um povo o chamado de selvagem, mas o bom selvagem, né, aquele povo pacificador. Então buscou-se aí uma imagem, digamos, romântica, né, do indígena como um ser dotado de uma cultura pacífica, né, de um povo bom, e então a gente sabe que na história não foi bem assim, né? Eles eram bons até que não pisasse no calo deles, né? Até que não interferisse nos seus costumes, no seu modo de vida, não é? Então, isso a gente viu muito bem nos conteúdos anteriores. Bom, e isso foi muito revelado, né, nas obras de arte, né, o indígena como ser dócil, pacífico, também na literatura, né, como no caso Iracema, onde aí o escritor ele vai, José de Alencar, vai retratar
o indígena, né, na sua obra como o bom selvagem, né, o indígena como um ser dócil. Bom, teve também em 1838 o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o conhecido, né, antigamente como o IHGB, ou seja, buscando aí também, junto com o Colégio Pedro II e a Academia Imperial de Belas Artes, né, retratar esse indígena, né, sendo ele como um ser, né, que faz parte da cultura brasileira e, portanto, não vinculando ele, né, a algo negativo, e sim sempre algo positivo, né, e fazer o povo, então, ter, né, essa base, né, da identidade cultural brasileira, certo? Bom, gente, então aí a gente parte, né, para as outras características culturais, né, como a gente vê a música, a dança também, né? Aí no caso a dança, né, e a música voltada para uma permissão, né, dos costumes, dos hábitos da cultura africana no Brasil. Né? No caso aí tinha o lindu, né, uma dança típica africana que era por meio da aproximação dos umbigos, né, dos parceiros ali que dançavam, a permissão também do uso de instrumentos musicais como o agogô, tambores, a marimba, né? Então essa cultura africana ela foi muito permitida, né? Porém outras formas de cultura o Império não deixava, não é? Dependendo ali, eles poderiam ver que não condizia, né, com os seus costumes europeus, né, na verdade. Então, havia aí uma rejeição a algumas culturas, né, algumas práticas culturais africanas. Algumas era permitida, outras não, né? Então, chegou também ao Brasil uma cultura, né, musical, né, de estilos, né, baseado aí também na cultura europeia, né, por meio dos instrumentos como a flauta, a rabeca, o violão, o piano, né. Então, né, olha aí um piano da época. Então isso chegou ao Brasil muito fortemente e acabou sendo difundido na cultura brasileira, né. E também, né, gente, outros costumes europeus que a gente vai falar daqui a pouco. E assim, pessoal, a cultura ela foi, né, se forjando, sendo construída tanto pelas referências indígenas, tanto pelas referências africanas e tanto pelas referências europeias. Né? Então, nós temos aí três, né, tipos de culturas que foram sendo construídas a cultura brasileira, né? A música e a dança, né, e também os costumes, né, de uma forma geral. Bom, gente, então a cultura, né, ela seguiu esses padrões, né, só que muito da cultura, né, ela tinha as suas, digamos assim, rejeições perante a sociedade. Por quê? Porque existia, né, uma cultura indígena, uma cultura africana e uma cultura europeia. Por causa do preconceito, né, a cultura europeia do povo, né, que era europeu, que estava no Brasil, descendentes de europeu, que recebeu uma cultura eurocêntrica, né, eles, né, não se aproximavam muito dessa cultura mais popular, mais indígena, mais africana, né? Ou seja, começava aí então ter uma certa permissão, né, dessa cultura originária africana e indígena, mas ao mesmo tempo não havia essa integração da elite no meio dessa cultura. Então a gente pode ver que quando chega, né, o carnaval,
uma cultura típica europeia quando chega no Brasil, a gente vai começar a ver de uma forma mais nítida, mais clara, né, toda a manifestação cultural sendo seguida de diferente forma pelo povo, né? Então o povo mais popular, o povo mais pobre, né? O indígena, o escravo, o ex-escravizado, né? Os povos africanos ali, começa também a receber essa cultura europeia e fazer dessa cultura, né, uma modificação, né, nessa cultura europeia para eles poderem então, né, curtir, né, e desenvolver a sua cultura. Então, no caso aí, a cultura europeia vinha sendo mantida como a pauta, né, a ser seguida, mas só que a população, né, mais pobre, né, de ex-escravos, escrava e indígena, né, fazia do seu jeito a sua cultura, principalmente os escravizados e ex-escravizados. Bom, então, né, no caso aí, o carnaval era uma cultura típica, né, europeia, onde havia espaços, né, reservados para essa cultura, em salões fechados, né, a população elitista então se fantasiava com as mulheres com seus belos vestidos, né, com máscaras, né, homens também com as suas roupas usavam máscaras, né, e eram em bailes fechados, né. Mas a cultura popular, né, a cultura africana, descendente de escravo, então tinha chamado, né, não era considerado como carnaval, e sim como entrudo, ou seja, uma festa popular que se tinha uma similaridade com o carnaval, né, mas só que era nos espaços públicos, nas ruas, e era feita, né, de uma forma onde a manifestação, né, dessa cultura era vista no tratamento, né, com os cesteiros ali, no sentido de um tacar água no outro, tacar farinha, né, farinha de polvilho, tacava-se terra, né, lama, barro, né, era aquela algazarra ali, as pessoas uns sujando as outras, até a urina tacava uns nos outros, né? Então era uma festa que onde não havia limites, né, para as brincadeiras, né? Então muito parecido, né, gente, como acontece em festas de rua nos dias de hoje, né? Que joga espuma, né, confete, né? Hoje é mais tranquilo, né? Mas tem essas manifestações, né, por meio de novas formas, né, de se manifestar. Bom, então o intrudo, né, era tido pela elite como uma festa incivilizada, né, uma festa agressiva, né, então eles não se misturavam e faziam, né, suas festas em lugares fechados. Uma forma também preconceituosa, né, pessoal, de separar as classes sociais, de não se identificar, né, com o povo mais pobre, o povo ex-escravo, então havia aí um processo de exclusão, né, social. A cultura brasileira ela foi sendo caracterizada dessa forma, né? Então essa elite, né, que tem aí muito da cultura europeia, seguia, né, em lugares fechados, né, e longe da população ex-escrava e escrava. Bom, sendo assim, pessoal, o povo brasileiro, né, ele foi forjando essa cultura, né, onde tem dentro de um país, né, dois modos de curtir essa cultura, né? O carnaval, então, foi um deles. Outra influência europeia que a gente vê, né, são nos hábitos, nos costumes, né, nas cidades, especialmente o Rio de Janeiro, ele vai se modernizar no sentido, no estilo muito parecido do que foi ali o estilo do da cultura francesa, né? Onde as ruas elas vão ser mais largas, as ruas de paralelepípedo ela vai sumir, ela vai ser asfaltada, ela vai ser iluminada, né? Com o lampião a gás, né? Então o lampião a querosene vai deixar de existir, as lojas, né? Vão ali
vender os produtos, né, com as características europeias, como vai haver, por exemplo, lojas de roupas, né, com cortes, né, de estilo francês, as cafeterias, as docerias, né, lugares, né, onde vai haver um estilo de consumo mais europeu do que do próprio país. Então, assim, temos também os cafés, né, os bares, e então toda uma estrutura, né, de atendimento nos serviços voltado para uma cultura europeia, né? Outra introdução da cultura europeia vai ser a chegada da fotografia. No Brasil, em 1840, né, vai chegar aí essa invenção francesa no Brasil, onde vai acabar revelando, né, a sociedade, né, como que ela era na época, né, as pessoas, e então a gente vai ter muito da sociedade sendo fotografada. E nesse contexto, tanto a elite quanto os escravos, né, vão fazer parte aí de pessoas que vão ser fotografadas. Essa é uma foto, né, desse período, né, do período da chegada da máquina fotográfica, onde aí vai começar a ser substituído a fotografia, ou melhor, vai ser substituído, né, aquelas imagens feitas por artistas plásticos, né, a fotografia ela vai quebrar isso um pouco, vai trazer a imagem de uma forma mais rápida, né, interferir no trabalho do artista. Então as pessoas vão preferir muito mais, né, a fotografia, porque é um aparelho que vai trazer a imagem ali em 9 minutos, né, então, e com uma riqueza ali, digamos, de detalhe, onde vai ser possível ver, né, ver uma imagem, né, do cotidiano retratada em um papel, né? Então a gente vê aqui são escravos, né? Provavelmente aí escravos de ganho, né? Vendendo frutos, né? São as chamadas quitandeiras, né? Vende frutos, legumes, né? Em espaços públicos, né? Bom, gente, aqui também uma outra imagem da época, né? Uma escrava, né, usando ali um turbante, no caso aí, isso vem da cultura africana, né, e a gente olha, né, na aparência dela, uma cara um rosto bem sereno, né, bem, às vezes até, né, é tímido, demonstra, né, uma certa timidez, um certo medo, né, demonstrando aí, de certa forma, a sua vida sofrível, né, não havia sorriso, né, não havia motivo para sorrir, então um rosto, uma aparência bem assim, fria, né, melancólica, enfim. Bom, gente, então é isso, né, a gente pode ver que essa cultura, a a cultura brasileira ela se forjou dentro de uma pauta europeia, né? E isso permanece até hoje, né? A gente pode ver nos hábitos, nos costumes da população, né? Nos dias de hoje. E nós temos uma cultura, claro, né? Uma cultura própria, mas tem muito da base europeia, né? Se a gente for pegar os estilos musicais, né? Principalmente, né? A gente vai observar isso, né? A língua, né, também, não só uma cultura europeia, mas também uma cultura americana, né? Então nossos costumes também têm uma pauta aí, né, da cultura americana. A gente pode ver nas músicas, né? A maioria das rádios tocam músicas, né, com o idioma inglês sendo cantado. Então isso a gente vê no rock and roll, na música pop, né, no funk, claro, né, o funk é cantado em português, mas o funk original é americano, cantado em inglês. Mas enfim, fizemos a nossa versão do funk. Temos também os costumes também, né? O hábito de comer lanche, de comer McDonald's, então isso é uma cultura estrangeira. Então o povo brasileiro tem a sua cultura, claro, uma cultura, né, voltada também para os costumes africanos, os costumes indígenas, mas enfim, né? Temos a nossa cultura, mas ela segue, né, uma vertente aí dos costumes dos padrões estrangeiros.
né? Então a gente às vezes tem que tomar cuidado, né, com isso, porque se a gente ficar cultuando muito o que é de fora e não valorizando o que é de dentro, a gente acaba sendo, né, se identificando mais com o estrangeiro, né, e menos com o nosso povo brasileiro, né? Então a gente procura ser introduzido dentro de uma cultura elitista e não mais popular, né? É daí que vem, né? As pessoas vêm com a ideia de que tudo que é americano é bom, tudo que é europeu é bom, né? A gente fica aí, cai num estigma de valorizar e associar o que é bom, que deve ser, né, consumido, deve ser bom, né, ser feito, o estilo europeu, e o que é nacional, né, ser desvalorizado, né, não ser consumido, não ser cultuado, enfim. A gente pega os filmes também, né, muita gente, quando eu dou uma dica de filme e vê, as pessoas veem que é brasileiro, não, filme brasileiro eu não gosto, então que é o que? O filme estrangeiro, né? Os atores estrangeiros, né? Então, enfim, né, gente? Então isso acaba aí, né, fazendo com que nós não seguimos a nossa cultura e assim não entendemos o nosso povo, porque a gente se identifica mais com o que é estrangeiro, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso e procurar sempre, claro, né, conhecer, claro, a cultura estrangeira, mas não ficar naquele, né, aquilo é bom, que é estrangeiro, e o que é nacional é ruim, não é? O que é belo é estrangeiro, o que é feio, o que é ruim é o nacional, né? Então a gente tem que saber dividir as coisas, entender as coisas e entender a cultura, porque é por meio da cultura que a gente tem de uma sociedade. Tudo bem? Então é isso. Tudo de bom, até mais.